Estudo do livro de Apocalipse. No último áudio eu havia parado no capítulo 20, no versículo 7, e eu estava falando sobre o milênio. Existe a necessidade do milênio. Existe a necessidade por quê? Porque existe muita profecia que precisa ser cumprida ainda. E a palavra de Deus ela vai se cumprir. E existem muitas coisas que Deus prometeu a Israel que Deus vai cumprir nesse período do milênio. Porque se tu prestar atenção, poderia já acabar tudo aqui. Deu. O Senhor Jesus já desceu à terra, implementa o seu reino para sempre, terminou. Não tem volta. Mas você começa o milênio, porque Deus tratou, nesses 7 anos da tribulação, Deus tratou com Israel. E agora Deus vai cumprir muitas palavras. Existe a palavra que Israel seria colocada por cabeça das nações. E agora Israel vai ser a cabeça das nações. Todas as nações terão que vir a Israel, a Jerusalém, para adorar. Existe muita palavra de Ezequiel que são proféticas para o milênio. A reconstrução de um templo no milênio. A divisão da terra. Até hoje Israel nunca possuiu a terra de uma forma como Deus deseja e como Deus prometeu. Então, essas profecias vão se cumprir no milênio. E existe a profecia do Messias, do ungido reinar sobre Israel. Num reino de justiça que até hoje não teve, de paz. Então, por tudo isso, existe o milênio. Por todas essas coisas vão fazer com que Deus nos dê esses 1000 anos com Cristo reinando sobre a terra. Então é um reino de paz. E uma coisa que eu falava no outro áudio, Deus vai construir um ambiente perfeito, o ambiente edêmico. E o homem vai ser colocado, os salvos vão entrar no milênio, os mortais. Se tu lembrar, os mortais são os judeus e os gentios salvos, que não morreram durante a tribulação. E eles vão entrar e vão povoar a terra. Nós, a igreja, com os mártires da tribulação e os santos do Velho Testamento, vamos reinar desde Jerusalém com Cristo e nós seremos os imortais. Nós já teremos um corpo incorruptível. Os salvos que entrarem vivos no milênio, eles ainda vão morrer, eles ainda vão ter, eles são salvos, mas eles ainda vão ter a natureza pecaminosa. Eles não vão ainda receber um corpo incorruptível, eles não vão ser transformados ainda. E eles vão casar, e eles vão gerar filhos e filhas, e vão encher a terra. Então, imagina, vai voltar o homem a viver 500, 600, 700 anos. Nós temos Matusalém que viveu 969 anos. Quem viveu mais depois de Matusalém foi Jered, que viveu 962 anos, se não me falha a memória. E depois nós temos, se não me falha a memória, nós temos Noé, com 950 anos. Se não me falha a memória, é Noé ou Adão, um dos dois. Agora eu vou já conferir aqui, já tira essa dúvida. Eu sei que esses são os que viveram mais. Então o homem vai viver muito tempo. Muito tempo. E vai encher a terra. Adão viveu 930 e Noé viveu 950. Então Noé foi o terceiro a ter mais longevidade. Então nós temos Matusalém, Jered
e Noé. Bom, o homem vai viver esse tempo. Vai haver um período que as enfermidades não vão chegar. Os homens vão ser curados dos seus defeitos e das suas deformidades físicas. Então é um ambiente perfeito. E eu tenho dito, o homem coloca a culpa em tudo. Ele culpa o ambiente que ele vive, o meio que ele vive. Ele culpa a sua situação, a sua natureza pela miséria, pela falta das coisas, ou pelos seus problemas de saúde, ou pelos problemas sociais, pela injustiça, pela insegurança, pelo meio, pelo entorno dele. Mas nunca o homem olha para si e vê que ele é o culpado, que ele nasce morto espiritualmente, vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, totalmente insensível a Deus e contrário, com uma natureza totalmente contrária à palavra de Deus e a Deus. Ele é contrário, isso é impiedade, por isso se diz muito na palavra, tu vai encontrar a palavra, os ímpios. Impiedade é contrariedade, é oposição a Deus. O homem sempre desejou, desde o início, ele monta o seu padrão. É ele que estabelece o seu padrão de ética e ele não quer ser cobrado por ninguém. Mas as coisas não são desse jeito. Quem criou tudo é Deus e Deus é o juiz. As coisas devem serem feitas como ele deseja, não é do nosso jeito, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. É como se eu, no trânsito, não sou eu que faço as regras. Não sou eu que estabeleço as regras de trânsito. Então eu posso achar injusto que eu tenha sido multado. Eu posso achar injusto que por uma determinada situação eu perdi a minha carteira ou eu tive que pagar um valor altíssimo de uma multa. Eu posso achar injusto, mas é a lei. Já está escrito e não sou eu que coloco as regras. Mas o homem quer ele fazer as regras. E Deus que aceite e colocar a goela abaixo de Deus. Então, se eu andar no trânsito a 180 km por hora, eu quero colocar dentro do Código Brasileiro de Trânsito que está certo, porque naquele momento eu achei que deveria fazer. Mas o Código vai seguir dizendo sempre que é errado, existe um limite de velocidade. Então eu posso achar injusto. E eu posso olhar com todo o meu entorno e ver injustiça em muitas coisas, desde o meu ponto de vista. Mas existe uma lei. Eu posso achar injusto Deus condenar, ou Deus mandar ao inferno pessoas que viverem em oposição a Ele. Mas eu posso achar injusto, mas é justo porque Deus é que faz as regras. Nós já entramos no mundo e nós vamos conhecer as regras que são regras divinas. Então, as regras já estão feitas. E o homem agora vai ser colocado no entorno perfeito. Então, falta de paz, tem paz. Falta de segurança, tem segurança. As crianças vão andar na rua tranquilo. Os velhos vão estar na rua com tranquilidade, não precisa ter medo. Não vai haver falta, ao contrário, vai haver fartura. Não vai ser viver com a corda no pescoço, com um cartão de crédito estourado, devendo para todo mundo, não. Todos vão ser prósperos, todos vão crescer. Não vai ser necessário andar tomando medicamento toda hora. Então é uma situação perfeita, é um ambiente perfeito. Então nesse ambiente Deus quer colocar o homem para mostrar quem é o homem realmente, e o homem se olhar para si mesmo e ver que ele é um pecador. Ele não peca. Ele não é um pecador porque peca, ele peca porque é pecador, ele nasce pecador. Ele já nasce com uma natureza contrária a Deus. Então vai haver fartura, a terra vai produzir em grande abundância.
E os animais, outra coisa que Deus prometeu em Isaías, os animais vão ser pacíficos, vão ser dóceis. Uma criança vai poder brincar com a serpente. Tu vai poder, o ditado, a raposa cuidando do galinheiro, isso aí pode deixar a raposa cuidando do galinheiro, que ela não vai comer galinha nenhuma. O lobo vai andar com o cordeiro. O leão vai andar com o boi. E todos vão comer vegetais, vão comer pasto, vão se alimentar, vão ser vegetarianos. Então existe muita coisa maravilhosa nesse reino milenar do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E sim, coisas preciosas, preciosas demais. E nesse ambiente vai ser colocado o homem. E aí vai ser um ambiente indesculpável. Não vai se poder culpar ninguém. Mas simplesmente Deus vai revelar quem é o homem. Agora, não é só por isso, é que Deus tem que dar a Israel o que Deus prometeu e Deus tem que cumprir a sua palavra. Então Deus tem um plano, desde antes da fundação ele já estabeleceu, pré-estabeleceu todas as coisas, e as coisas vão acontecer conforme o plano e o desejo de Deus. Então nós somos campeões de colocar a culpa nos outros, pelos nossos problemas, pelos nossos erros. Começou com Adão e Eva, quando eles pecaram. Adão, quando é confrontado por Deus, ele disse: não, a mulher que tu me deu por esposa, nela está a culpa. A mulher colocou a culpa na serpente. E assim nós aprendemos já desde o início a colocar a culpa nos outros. E muitas vezes é a culpa dos nossos pais, é a culpa do abuso, é a culpa da violência, é a culpa da educação. E se acha que com educação vai dar tudo certo, e aí nós vamos ter a melhor educação, e não vai dar. E nós vamos ter o melhor, sempre o melhor de tudo. E não vai ter discriminação racial. E não vai ter nada de injusto, nada de desigualdade. Uns vão receber tudo e outros vão receber nada. Não vai ser igualdade para todos, porque existe justiça de Deus reinando, é justiça e paz. Então é isso que a gente tem que entender. Nós somos pecadores. Humildade, esses dias escutaram aí, via um estudo, humildade é uma palavra que foi introduzida pelo cristianismo no mundo grego. Os gregos não aceitavam o pensamento de ser humilde, de pensar em ser humilde, e do homem ser humilde. Isso não cabia na cultura grega. Pensar menos de si mesmo. Pensar menos em si e menos de si mesmo. Isso na cultura grega não cabia. O cristianismo colocou a força. Porque para o grego ele queria ser o maior, o melhor, tudo eu. Eu amo. O que acontece hoje na igreja, tu tem que te amar. O grego ele se amava, o grego na cultura grega ele se idolatrava, o ego era uma cultura egocêntrica. Então quando chega o cristianismo, não considera os outros superiores a ti mesmo. Isso é bíblico, é Filipenses 2. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Isso é ter uma autoestima baixa, e não ser considerado superior. Só que para a cultura grega isso era um terror, isso aí é loucura. Por isso que o evangelho é loucura para os gregos, era loucura. Tu pensar menos de ti mesmo, não, tu tinha que ter uma autoestima elevadíssima. Então Paulo diz, olha, o evangelho para os gregos é loucura, é loucura. Os gregos querem sabedoria, os judeus querem poder. Eu prego a Cristo, e aí é vergonha, porque os gregos não aceitam. Não aceitam a Cristo. Por quê? Porque em Cristo o homem ocupa a sua posição de miséria, de nada, de miserável, de indigno. E isso, a cultura grega é loucura. Para o grego é loucura. Eu falei Filipenses 2. Se tu pega Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então isso é a autoestima baixa. Quando tu te considera menos, quando tu é bíblico.
Aí hoje não, vamos ter que ter uma mensagem para te melhorar a tua autoestima, para te subir a tua autoestima. Isso é o mundo, isso é a cultura grega, é o egoísmo, egocentrismo. Agora, o que a Bíblia diz? Considere o outro superior a ti, te considera menos. Isso é cristianismo, então para os gregos era loucura. Depois, no versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que também hoje, na nossa cultura, não dá certo. Não, tu tem que pensar em ti. Tu tem que pensar mais em ti, deixa os outros que se virem. Tu não pode ficar pensando nos outros. Então tu tem que buscar o teu. Então isso são coisas que entraram, que está no nosso coração. Nós somos assim. Então isso é fácil para Satanás nos enganar. E é fácil agora, quando ele for solto, ele enganar o mundo. Em Filipenses 2, 21, anota isso na tua Bíblia, que esse versículo é maravilhoso, como toda a palavra de Deus. Mas diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então esse é o que você prega na igreja hoje: busca o teu. Busca a bênção para ti. Se o teu irmão não veio, o problema é dele. A bênção, tu vai levar a tua bênção. E ele perdeu, e toma a bênção dele para ti e deixa ele que se exploda. Não veio, perdeu. Tu está aqui, toma a bênção. E deixa, pensa em ti mesmo. Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Para mim, no meu entendimento, isso é mundano, isso é diabólico. Então, por isso que Paulo ele dizia: eu prego o escândalo da cruz. É terrível pregar isso. É escandaloso. Essa passagem tu vai encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então o grego, essa é a cultura nossa, é uma cultura focada em si mesmo. Então é loucura, Cristo é loucura, porque Cristo faz tu pensar de ti o que tu é realmente, um nada, um miserável. E pega Apocalipse 3, na carta de Cristo à igreja de Laodiceia. O que o mundo diz? Não, tu é grandão, tu é filho do rei, tu está enriquecendo. Apocalipse 3, 17. Rico sou, estou enriquecendo, não tenho falta de nada. Então diz isso bem alto: estou enriquecendo, estou bem, sou filho do rei, não tenho falta de nada, tenho tudo, porque Deus é o meu pastor. E aí quem diz? Tu não sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então é isso que o cristianismo quebra com tudo. O cristianismo faz o homem ver quem ele é. Tu é um desgraçado, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, tu é um miserável. O apóstolo Paulo, com toda a graça que havia sobre a vida dele, ele chega um momento e diz: miserável homem que sou. Romanos 7. Quem me livrará desse corpo de morte? Ele diz: miserável homem que sou. Então, quanto mais ele crescia, mais ele via a sua indignidade, mais ele via a sua miséria. E isso para o mundo não é legal. Não é politicamente correto tu dizer o que o homem é, e tu na igreja tu reconhecer que tu é um miserável, que tu é um indigno, que tu é salvo por graça, toda a glória a Cristo. Em ti não tem nada de bom, nada de maravilhoso. Então, eu já tenho feito ontem, tu tem uma autoestima baixa, tu acha que tu é menos que os outros, tu acha que tu está mal, legal, tu é bíblico, tu está dentro da palavra, fica tranquilo, não te preocupe em melhorar a tua autoestima. Tu está dentro da palavra, tu é um desgraçado mesmo, eu sou um desgraçado mesmo, pode ficar tranquilo, mas Cristo te salva. Cristo te recebe desse jeito. Então não precisa tu pensar muito de ti mesmo, é humildade, é considerar os outros superiores a si mesmo, é desse jeito que nós vamos entrar no céu, com autoestima lá no chão. Quanto mais o Evangelho nos confrontar, mais nós vamos cair. Quanto mais nós olhamos a Escritura, mais nós vamos para o fundo do poço. Por quê? Mais nós reconhecemos a nossa indignidade e a nossa miséria. E Jesus disse: serem perfeitos,
como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Sabe quando tu vai ser perfeito? Nunca. Tu não tem condição, tu não tem capacidade, tu é um incapaz, tu vai ter que ligar diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu sou um incompetente, eu sou incapaz. E aí tu vai depender só de Deus e do poder do Espírito Santo para viver essa vida cristã. Paulo diz, olha, se alguém pudesse confiar na carne para ser bom, muito mais eu era o cara para confiar. Eu era um cidadão, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu tenho ritual na minha vida. Eu sou hebreu de hebreus, quer dizer, eu tenho tradição, eu sou de raça, eu sou de uma raça eleita, eu sou da tribo de Benjamim, quer dizer, Benjamim era o único que tinha nascido na terra da promessa, ele nasceu perto de Belém. Então eu sou benjamita. E aí ele vai dizer, olha, segundo a lei eu sou fariseu. Fariseu é a seita mais estreita, mais rígida do judaísmo. Então ele coloca o seu cartel, olha, se alguém pode, segundo a lei eu era irrepreensível. Então ele coloca o seu cartel, se alguém pode confiar na carne para se representar diante de Deus, ó, eu sou digno e dizer eu, o ego grande, e ser o tal sou eu, e aí Paulo diz, eu sou um miserável homem que sou. Tem uma hora que Paulo diz, eu sou o menor dos santos, o principal pecador, ele escreve a Timóteo, eu sou o maior pecador, o principal, o maior pecador. Então é isso que o cristianismo faz e quer no homem, só que hoje se vê uma mensagem na igreja, uma mensagem que se dá uma roupagem cristã, mas é uma mensagem mundana. Para mim, mexer a uma mensagem satânica de elevação da autoestima, de fazer o homem sentir bem consigo mesmo. Se ele é um pecador perdido, como é que ele vai se sentir bem consigo mesmo? Ele só pode se sentir bem em Cristo. Só quando ele está em Cristo agora, consigo mesmo, ele não vai se sentir bem nunca. Só vai se sentir bem em Cristo quando tu pega em Efésios, em Cristo, somos abençoados em Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, tudo em Cristo. E eu abri esse parênteses para colocar essas coisas, porque eu sinto assim que as coisas não estão indo legal, não estão boas. Não tão bom. Eu gosto, e vou só colocar uma passagem de Hebreus 11, 25, que fala sobre Moisés. E depois tu lê com calma, Hebreus 11, 25, e vai dizer que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter gozo por pouco. Vamos pegar aqui, eu vou pegar já para nós esse texto, eu não vou dizer de cabeça, posso errar. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, olha Moisés, quem é esse Moisés? Moisés ele foi criado no Egito, ele tinha toda a glória, não é como nós, que não temos nada. Então, para nós dizer assim, eu não escolhi o pecado, é fácil, porque nós não temos nada. Tu olhar na tua conta do banco, está zerada, tu está ainda devendo, o cartão de crédito está estourado. Então é fácil para nós dizer, não, escolher a Cristo. Agora Moisés, ele tinha o Egito aos seus pés, ele tinha tudo, ele podia ter esse faraó. Ele tinha tudo, e ele escolhe ser maltratado. Então para mim é fácil, que eu não tenho nada, eu escolhi Cristo, mas eu não tinha nada, e eu não sigo não tendo, só tenho Cristo. Agora Moisés não, Moisés, o mundo ofereceu tudo para ele, o mundo caiu aos pés. O Egito era a maior civilização e maior império da época. E aí o Egito está aos pés e ele escolhe ser maltratado. E aí ele tem, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo. E essa palavra vitupério é uma repreensão severa. Segundo o que eu tenho na minha Bíblia, no meu dicionário, é vitupério. A gente não escuta muito esse vitupério, mas que seja o sofrimento, a repreensão, ele acha por maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Ele tem preferência. A repreensão de Cristo, ele está vendo o invisível, ele quer uma recompensa nos céus. Então, olha a diferença desse homem Moisés para nós. Ele tem o Egito aos pés dele, ele é o maior, ele pode ser o maior homem do mundo na época dele. Mas ele escolhe sofrer.
ele não escolhe o pecado. E ele tem por maiores riquezas a Cristo do que todos os tesouros do Egito. Agora, não é como eu, que não tenho tesouro nenhum. Porque hoje, se tu vai ver na igreja, não, para aí. Não, tu pode ter os tesouros do Egito também. Para aí, não vai jogar fora. Quem sabe chegasse um pregador desses nossos lá para Moisés. Não, Moisés, para aí, Moisésinho. Segura a tua onda. Tu pode seguir aí, de repente, Deus já te colocou aí para te ser o Salvador e ajudar o teu povo. Não pode estar fora essa riqueza do Egito. Dá o dízimo, entrega uma oferta lá na igreja, mas não vai largar tudo isso aí não. Porque nós estamos de olho na riqueza, no tesouro do Egito. O Egito vai simbolizar o mundo. Então hoje, tudo que eu estou dizendo aqui, eu queria só dizer assim que hoje as coisas de Deus, elas não nos atraem. A única coisa que nós queremos é um seguro contra o incêndio. Quando eu morrer não vou para o inferno, tá legal, já deu. Mas não nos agrada, um reino com justiça, vamos reinar com Cristo, paz, tá legal, um reino com justiça, legal, que bom. Mas isso não nos atrai, a única coisa que a gente quer é ter segurança. Bom, eu sei que eu vou morrer um dia, só não quero ir para o inferno. Eu só quero um seguro contra incêndio, que eu não vou ficar queimando por toda a eternidade, tá legal, o resto tá bom. Agora, não, você tem amor pelo reino de Cristo, eu não tenho amor pelo reino de Cristo, não me toca dizer, paz, tá. O reino de justiça, tá legal, que bom. Nós vamos reinar, tá. Agora ele diz para ti, tu quer viver até 100 anos? Quero! Tu quer viver aqui nesse mundo mais um tempo, até 150 anos? Quem diz não? Porque nós estamos apegados a esse mundo, e a gente vê Paulo diz assim, eu não sei o que escolher, para mim o morrer é Cristo, o viver é ganho. Agora, eu não sei, para mim morrer é muito melhor, porque eu vou estar com Cristo. Então, olha a visão de Paulo, o apóstolo Paulo. É um homem querendo morrer. Agora, quem quer morrer? Ninguém, nenhum de nós. Agora, Paulo diz assim, morrer é melhor do que eu vou estar com Cristo. Eu estou indeciso, eu sei que viver vai ajudar a igreja. Agora, tudo bem, eu não estou sendo negativo. Se tu puder viver esse ano para servir a Cristo, amém. Para te ser mais útil no reino, agora não, é só para desfrutar um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Não, tu tem que viver. Eu falava num áudio sobre uma propaganda que fizeram na Inglaterra, dizer, provavelmente Deus não existe, uma propaganda ateísta. Ateus, pessoas que não creem que Deus existe. E eles diziam, não, provavelmente Deus não existe, não te preocupa, vive a vida, aproveita a vida. E aí quando eles foram apertados sobre a campanha, disseram, não, é que a vida é uma só, a gente tem que aproveitar, viver o melhor. E os cristãos ficam dizendo que tem inferno, que tem lago de fogo, então isso aí deixa as pessoas com medo. Então dizendo, não te preocupa, vive a vida, é uma só. Então isso está dentro da igreja, é viver a vida. Agora o que eu quero? Um seguro quando seja, depois se der zero eu não quero ir para o inferno só, então estou um pé em cada lado. Agora, olha o exemplo de Moisés e o exemplo de Abraão. Também está em Hebreus 11, depois tu... Hebreus 11, 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é Deus. Olha só Abraão, viveu em cabana, ele não se aferrou a esse mundo. Não vamos construir um império aqui, não vamos construir nada. Viveu em cabana, não, eu estou esperando a celestial, é a cidade celestial. Ele está esperando a cidade construída por Deus, ele não queria construir nada para si mesmo, ele não queria se apegar a nada nesse mundo, morou em cabanas. Aí Pedro escreve, diz, nós somos forasteiros, peregrinos, nós estamos só de passagem. O nosso lar não é aqui. Eu estou abri parênteses e nem entrei na mensagem, nem vou conseguir entrar na mensagem, depois eu vou entrar. Mas o que eu quero dizer é que existe o milênio, existe a necessidade do milênio, e vai ser um reino maravilhoso.
mas isso não nos toca. Nós estamos muito bem nesse mundo. Nós não estamos vivendo aqui em cabana, não. Nós queremos montar o nosso reino aqui. Nós esquecemos que nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros, aqui não é o nosso lar, mas se nós pudéssemos, nós fazíamos o nosso lar aqui. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente quer viver a vida, vamos desfrutar, vamos viver. E não é isso que o apóstolo Paulo ensinava. O que ele dizia? Se viver para Cristo vai me dar proveito no ministério, aí eu quero viver mais. Agora, se tu quer viver 100 anos, para ser bênção na mão de Deus, para ganhar alma, para servir melhor a Deus, para estar servindo a Deus melhor, glória a Deus. Agora, não, é que eu quero desfrutar um pouquinho, desfrutar do mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O apóstolo João escreve na sua epístola, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Só que nós temos hoje uma igreja agarrada ao mundo. Então é fácil Satanás nos enganar, porque traz uma mensagem com roupagem cristã, evangélica. Não, Deus tem o melhor para ti. Mas o melhor que Deus tem para nós é no reino, é no seu reino. Não, porque Deus vai te dar aqui. Não, eu sei que nós podemos ter uma prova das coisas aqui. E eu não quero ser um miserável, se Deus me der condição. Amém? Mas o meu coração não está nisso. E aí eu tenho que pensar em Moisés. Eu tenho por maior riqueza a Cristo do que os tesouros desse mundo. Então eu não posso inverter. Não é invertendo as coisas. Agora, Cristo é o maior tesouro. Esse é o maior tesouro. Esse eu não quero perder nunca. Mas não é perder porque é a minha segurança de não ir para o inferno. Não, porque eu quero Cristo, porque eu amo Cristo. Existe muita glória nesse reino milenar. Então eu abri o parênteses no áudio e só fiquei no parênteses e vou fechar esse áudio só nesse parênteses. Então a gente tem que parar um pouco. Tem que refletir, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada em nós. Algo está errado. Em alguma mensagem da igreja está errado. Nós estamos colocando os tesouros desse mundo e esse mundo acima de tudo. E nós temos que pensar. Quando eu não quero morrer de jeito nenhum só por egoísmo, alguma coisa está errada. Agora não quero morrer por quê? Porque eu quero ser útil para Cristo, eu estou vivendo para Cristo. Cristo está vivendo em mim, eu estou sendo útil no reino. Não, eu quero só desfrutar um pouquinho, eu quero viver um pouco mais essa vida, eu quero aproveitar. Opa, algo está errado. O nosso descanso não é aqui. Nós estamos de passagem, lembra? Tu é forasteiro, peregrino. Estamos vivendo em cabana, entenda. Não é construindo o nosso palácio aqui. Nós estamos com Abraão 11, esperando a cidade que tem fundamento, a cidade que é o artífice a Deus. Então é nessa cidade está o meu coração. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, se nós já ressuscitamos com Cristo, me parece que é o capítulo 3, eu não vou pegar agora para não demorar, mas depois no outro áudio eu digo. Quando eu vou falando eu procuro. Se ressuscitamos com Cristo, vamos buscar as coisas do alto. Pense nas coisas do alto, onde está Cristo. Agora, Colossenses 3:1. Pensar nas coisas que estão em Cristo, buscar as coisas que estão em Cristo, e não nas que são da terra. Agora, eu vou dizer, eu tenho certeza que a gente está pensando muito nas coisas da terra, de ficar vivendo mais tempo, desfrutar um pouquinho, ver mais alguma coisa, conhecer mais algum lugar, meio apegado a esse mundo. Às vezes, não, eu quero, ainda eu tenho sonho e ir em Jerusalém. Amém, que bom que tenho um sonho de Jerusalém. Mas nós vamos viver em Jerusalém 1000 anos. Eu quero ir em Jerusalém, ver Jerusalém. Eu não sei, amém? É sonho, Deus colocou no teu coração, amém? Mas é uma coisa que nós vamos viver toda a vida em Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu.
Bom, mas eu quero conhecer Jerusalém. Legal, tá bom. São umas coisas estranhas, mas se Deus colocou no teu coração, amém? Não, eu tenho sonho de ir em Jerusalém. Tá bom, tá legal. Tá bom. Mas são as coisas que a gente tem que refletir e pensar melhor. Pensar melhor. Nós temos em Cristo. Tem coisas que nós temos que refletir e voltar para a palavra. E nos voltarmos para a palavra de Deus. Eu escutava uma mensagem por alguns dias sobre esse dos tesouros do Egito. E eles, olha, tem igreja que nunca vai pregar essa mensagem, preferir a repreensão severa de Cristo do que os tesouros do Egito. Eles vão tentar ajeitar de uma maneira que tu fique com os tesouros do Egito, porque Deus está te dando. E tu tome os tesouros do Egito e tu não desvaloriza os tesouros do Egito. Mas não é bíblico. Então eu tenho que ser bíblico e eu tenho que refletir e ver melhor. O que eu estou buscando. Se eu estou buscando as coisas lá do alto, eu estou buscando as coisas aqui da terra. Se eu estou vivendo lá para o alto, eu estou vivendo para esse mundo. Então é coisas que nós temos que refletir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos, fala no nosso coração. Abre os nossos olhos. Nos dá uma doutrina correta, perfeita. Nos dá um coração que anele e deseja as coisas do alto e não as coisas dessa terra. Sabemos que estamos no mundo, vamos viver aqui. Temos que viver de uma maneira digna e correta, mas que o nosso coração não esteja nas coisas do mundo. Em nome de Jesus.